Olá, estou de volta aqui com vocês para mais uma aula e hoje eu vou apresentar a aula 2.3 do módulo 2 e cujo tema é entender para compreender e atender as pessoas. Vamos aprofundar esse assunto porque somente depois que nós entendemos as pessoas, quais são os seus anseios, os seus receios, os medos, angústias, é que vamos compreender melhor a situação. E compreendendo melhor a situação, nós vamos poder atender quais são as suas reais necessidades. Um atendimento onde que a gente vai avançar sem entender as pessoas, ela não vai gerar conexão. E quando que nós não conseguimos nos conectar, gerar essa conexão com as pessoas, a gente vai acabar ficando numa zona comum e cujo diferencial vai acabar sendo o preço. Quem faz o menor preço? E eu tenho certeza que você está nesse curso, está buscando fugir, se distanciar cada vez mais dessa realidade e atender em alto nível, em excelência, para apresentar os verdadeiros valores do trabalho que a gente presta no nosso dia a dia e assim chegar às reais necessidades das pessoas. Conforme a Sara Carneiro falou na sua aula, que foi uma aula sensacional, magnífica, né? As pessoas quando que chegam na funerária, normalmente elas estão por um fio. E se elas estão nesse estado, né? O que quer dizer por um fio? Muitas vezes elas estão abaladas emocionalmente, desgastadas fisicamente, né? Elas estão cansadas, com medo, com receio, com angústia, né? Quem sabe lá estão com sono, estão com fome, tem toda essa carga física e emocional que está caindo sobre ela. Se nós não dermos, né, um atendimento de excelência para ela, é muito provável que vai ser potencializada toda a dor que ela está sentindo. Através da nossa postura profissional é que nós vamos apresentar uma nova realidade para ela e vamos eliminar grande parte desse sofrimento que ela vem sentindo até nós. Um dado muito, mas muito importante, pessoal, para a gente ter a noção, a dimensão do tamanho das nossas responsabilidades. De 3 a 4% é o número de pessoas que aceitariam um atendimento psicológico, né, nesse primeiro momento dos estados de luto. Apenas de 3 a 4%. Isso quer dizer que nós temos a responsabilidade de estar nos prestando esses primeiros socorros para as pessoas quando que passam por o luto. Provavelmente vai ser na funerária que as pessoas elas vão receber um verdadeiro atendimento, né, para oferecer esses primeiros socorros e acalmá-la, porque até então ela provavelmente não passou por nenhum estágio, né, de calmaria, de orientação, que possa dar segurança, acalmar um pouco mais o seu estado emocional e dar clareza das possibilidades, o que é possível ser feito. Né? Nós, através do nosso atendimento, vamos ter que ser o porto seguro para elas. E olha que para a gente conseguir apresentar esse estado de segurança para ela, nós vamos ter que primeiramente quebrar alguns velhos tabus. Porque muitas vezes existem preconceitos, existem algumas crenças que o pessoal da funerária são pessoas que querem se aproveitar da situação, que estão aí para explorar as pessoas em um momento difícil. E nós vamos apresentar através do atendimento, né, que isso não é verdade. Pelo contrário, há uma outra realidade por trás de tudo isso. As pessoas que chegam até nós, elas vêm com um nível de ansiedade muito alto. Normalmente ela vem com pressa, vem querendo resolver a situação, vem querendo sair o quanto antes da funerária, não é mesmo? E quando que esse estado de ansiedade se mantém elevado, acaba sendo um negócio, um atendimento mal feito, não só pela nossa parte, mas ela acaba recebendo aquilo que talvez ela não se deu conta que seria importante para ela. O atendimento ele não será completo quando que se mantém essa ansiedade. Então nós temos a responsabilidade de sermos esse porto seguro para ela e nós não podemos se apresentar como uma pessoa ansiosa na sala, né? Às vezes a gente percebe pessoas que têm uma ansiedade de fazer o fechamento do negócio, de não perder a venda, de não perder esse atendimento, principalmente para o concorrente, e acaba atropelando algumas fases ou ficando naquilo que é o básico do básico. E isso quer dizer ficar falando de preço e não entender, não atender verdadeiramente. Alguns estudos, eles abordam que nós temos 3 segundos para criar uma percepção. Olha só que importante isso. 3 segundos para criar a imagem que nós precisamos
que a pessoa tenha sobre o que é o nosso trabalho, sobre o que é o nosso atendimento, sobre o que é você que está atendendo. Mas é importante a gente ter em mente uma outra coisa. Na maioria dos casos, as pessoas que estão em luto, elas tendem a não confiar em ninguém. Não é confiar em mim, não é não confiar em você, não é não confiar em ninguém. Essa informação é fundamental para entender que na maioria das vezes as pessoas elas verdadeiramente não querem ouvir. E isso é normal a gente perceber no nosso dia a dia. Não é nada contra você, não é nada contra ninguém, mas é simplesmente pelo estado emocional que ela se encontra. Ela está vivendo em um estado de alerta. E além, é claro, dos preconceitos, né, que a funerária tem sobre que vão se aproveitar e assim por diante. Mas então vamos lá. A ideia agora é apresentar algumas alternativas, né, onde que a gente pode melhorar essa primeira impressão que as pessoas possam ter da gente. Porque melhorando essa impressão, nós vamos conseguir fazer com que ela se comunique melhor com nós. Então a primeira coisa que a gente vai abordar é a vestimenta, né? A vestimenta, mas Leomar, entender para chegar ao atendimento? Sim. A vestimenta vai contribuir para que ela possa entender o profissional que você é, né? Então uma vestimenta alinhada, de bom gosto, né, com uma postura, vai transmitir uma postura profissional para as pessoas, né? E vai precisar estar alinhado com o posicionamento da sua empresa, com aquilo que você quer que as pessoas sintam, percebam ao ver o uniforme, ao ver as pessoas que estão lá. Prestar muita atenção às regras de etiqueta, né? Eu acabo comentando muito, não basta estar de uniforme, é preciso cuidar de como esse uniforme está na gente. Porque às vezes o nó da gravata ele está aqui embaixo, o botão aberto da camisa em cima. Né? São detalhes que não condizem, né, com as regras de etiqueta, estão demonstrando desleixo, né? não estão transmitindo cuidado. E as pessoas elas acabam observando muito a forma como que você se veste. A forma como que você se veste diz muito, mas muito mesmo sobre você. Existe até um ditado, né? Vista-se não para ser visto, mas para ser ouvido. Então a forma como que a gente se veste transmite muito para as outras pessoas. Então falando agora sobre as expressões, né? A sua face, uma face serena, calma, tranquila. Se usar a maquiagem, uma maquiagem também não carregada, né? A gente não está numa festa, a gente está num ambiente para atender e receber as famílias. Então, cuidado com essas expressões, a barba bem feita, sempre bem alinhado, né? Um olhar carinhoso, um olhar calmo, um olhar tranquilo. Cuidado com os seus movimentos para não haver movimentos bruscos, porque as pessoas elas estão normalmente assustadas, preocupadas e isso pode transmitir, deixá-la mais agitada ainda, né? E um ponto importante que eu comento sempre nos treinamentos, né? Aponte o coração para a pessoa que você está falando. Se eu estou falando com uma pessoa ao meu lado, eu viro o meu peito, o meu coração, aponto para ela. Se vou falar contigo, meu coração está apontando para você. Se tem uma outra do outro lado, eu me viro para me conectar com essa pessoa. Então o coração tem que estar apontado para a pessoa, né? E se diante a conversa, o seu diálogo, houver alguma situação que quando a gente consegue conectar durante a fala, pode haver algumas situações até, de certa forma, engraçadas, algum relato sobre a história de vida, né? Cuidado para não dar um sorriso aberto, né? Mostrando os dentes, um sorriso discreto, né? Concordando com ela, se ela também está sorrindo, também sorria discretamente para gerar essa conexão, né? Esse rapport. E o tom de voz, pessoal? O tom de voz representa 38%, né, do processo de comunicação. Mais importa como eu falo do que propriamente o que eu estou falando. Olhem a importância disso. Se nós temos ciência de que a gente está atendendo uma pessoa num estado que não é de normalidade para ela, e nós usarmos um tom de voz normal no atendimento, como se fosse qualquer outra situação, nós vamos estar tratando ela de uma forma indiferente. Porque ela não está num estado normal. E se eu agir normal, não estarei sendo congruente com o que a gente precisa. Então, ajustar o nosso tom de voz para também ser calmo, sereno, ser tranquilo, né? E demonstrar para a pessoa que ela não é apenas mais um que está aí. Ela precisa se sentir acolhida, protegida e receber toda a atenção naquele momento, né? Eu sei que na correria do nosso dia a dia pode ser muito fácil a gente
cair, né, no automático, né, e é mais um atendimento. Não, a pessoa não pode sentir que seja mais um. Então, o seu tom de voz, o seu olhar, o seu vestimento, suas expressões, tudo precisa estar conectado com o personagem que você precisa ser naquele momento. Eu sei que na correria do nosso dia a dia, às vezes a gente pega trânsito para ir trabalhar, a gente tem alguns problemas que às vezes precisam ser resolvidos e isso nos deixa um pouco agitado. Uma dica para vocês: antes de atender uma família ou antes de começar o seu trabalho, sente, se acalme, relaxa, mentaliza o personagem que você precisa ser neste momento. E a partir disso, ajuste a sua atitude para ser uma verdadeira atitude de um profissional. Se o dia está difícil para você, pare uns minutos, reflita. Tenho certeza que vai fazer muito bem para você, né? E a questão que eu estava falando, né, o outro ponto, então, seguindo, é mantenha as mãos aparentes. Nada de mão nas costas, mão no bolso, né, ou braços cruzados. Você precisa apresentar as mãos para que ela tenha a percepção de que suas mãos estão livres para ajudar. E aqui eu quero fazer um alerta. Cuidado com o telefone celular. Às vezes a gente está num atendimento com o telefone celular e aí pipita a mensagem. Só um pouquinho. Pode falar. Não faça isso. Né? Desconecta completamente. Telefone silencioso, na gaveta, né? Ao menos que seja imprescindível para resolver uma situação que ela está ali, né? Para resolver naquele momento. Né? As pessoas ao chegarem, pessoal, elas estão com medo, né? Reprimidas, elas estão fechadas. Né? Ao perceber o seu profissionalismo, ao perceber que você está dando atenção para ela, ela vai ter uma tendência de se abrir, ser mais flexível e a partir de então iniciar uma interação com você. As pessoas, né, quando que elas chegam, as pessoas enlutadas, elas podem estar sofrendo das suas necessidades básicas. Às vezes ela pode estar com sede, pode estar com fome, ela pode estar cansada, elas podem estar sofrendo por ter passado, quem sabe, dias no hospital. E para oferecer uma boa condição de acolhimento, cuidado, nós vamos precisar de um ambiente que proporcione isso também. O ambiente ele tem que ser condizente com isso. E no módulo 4 nós vamos aprofundar muito sobre a importância do atendimento, né, dos conceitos dos ambientes. O que eu posso alertar para você agora, neste momento, que está preocupado em já iniciar um trabalho de excelência? Cuidado do local onde que você presta o atendimento. Cuidado para não atender uma família na recepção, né? Jamais atenda um ambiente onde que não dê privacidade para ela, onde que não ofereça conforto para ela. Eu sei que é muito comum, a gente vê ainda situações onde que as pessoas acabam atendendo na recepção. Cuidado. A gente precisa de um espaço onde as famílias se sintam seguras, se sintam protegidas, sem obstáculos entre quem está atendendo, quem está recebendo ela, né? Então, cuidado para não ter uma mesa muito grande que afasta as pessoas. Cuidado para não ter uma tela do computador na frente que bloqueia a visão delas. Cuidado com esses detalhes para você não ter uma cadeira muito imponente que possa transmitir a sensação de imposição para ela, a sensação de superioridade. Não é a superioridade que você quer demonstrar. Você quer demonstrar que está ao lado para atender ela, né? E sem vidro, né? É uma sala, eu já vi ambientes que são divididos por vidro. Cuidado, isso deixa as pessoas expostas. Não é exatamente o que ela quer. Ninguém gosta de ser vista, ser observada dentro de uma funerária, né? O que estamos afirmando que o entender para compreender e atender é fazer com que a pessoa tenha clareza, né? Que ela perceba que você é um profissional habilitado, capacitado para entender ela. Que ela tenha senso de realidade do que é um funeral, de quais são as suas possibilidades para fazer e o que ela deve fazer neste momento. É nós entendermos o estado emocional que a pessoa se encontra, né? As suas necessidades reais, e que não é apenas comprar um caixão para ela, mas sim compreender o nível de funeral, de homenagem da pessoa a qual ela perdeu, para a gente ter uma noção da importância no meio para ela, no meio social, enfim, para a gente construir essa homenagem. E que a outra parte, ela tenha senso de realidade de quem ela perdeu, do que ela precisa fazer agora, e que esta é a última oportunidade que ela tem de fazer algo, né, na presença daquele seu ente querido ainda.
é a última coisa que ela pode fazer. Então, entender todos esses elementos é fundamentais para a gente avançar. É clareza para a outra parte, é clareza para nós realizarmos o nosso trabalho. E a base para nós chegarmos em tudo isso são as perguntas. Fazer as perguntas certas. As perguntas é que vão nos dar a resposta, as perguntas é que nos vão dar respostas, as perguntas é que vão construir todos os elementos necessários. E aqui eu quero abordar o tema sobre essas perguntas. Que tipo de perguntas? Existem dois tipos de perguntas fundamentais aqui nesse processo de atendimento. São as perguntas mais lógicas, perguntas materiais, onde que vem uma resposta pronta, e são as perguntas mais de cunho sentimental, mais íntimas, ou seja, são aquelas perguntas abertas, onde que a pessoa, para responder, ela vai ter que pensar para construir esta resposta. E agora nós vamos então, sabendo de tudo isso, vamos fazer a ligação dos pontos entre um e outro no atendimento para ver como que ele pode ser construído. Em primeiro lugar, vamos voltar lá na apresentação então, onde que a gente vai fazer com que ela entenda, quem é você. Então, ao receber uma pessoa na funerária, você vai se apresentar para ela, dizendo: olá, eu sou Leomar, em que posso lhe ajudar? Não é bom dia, não é boa tarde, não é boa noite, é um cumprimento que dispensa esse tipo de abordagem, porque quem está numa funerária não é um bom dia para ela, não está lá por uma causa boa. Você está dizendo o seu nome, você tem autoconfiança, você sabe do profissional que você é, então você não se esconde, você apresenta quem de fato você é. E você finaliza a sua apresentação fazendo uma pergunta a qual ela é fundamental. Em que posso lhe ajudar? Você está oferecendo algo para ela. E essa pergunta, além de transmitir a ela a sensação de ajuda, a percepção de que você está aí para ajudar, vai te trazer a resposta do que de fato ela precisa. E provavelmente, se ela vai responder que é preciso contratar um funeral, ao receber essa resposta, se importe verdadeiramente. Procure saber com quem você está tratando, E aí você pode fazer uma pergunta, Se ela responder: olha, infelizmente eu perdi minha mãe e vim aqui para contratar os serviços de vocês, ou saber como que é. Pergunta: por favor, como você se chama? Após a resposta dela dizer o nome, quem demonstre o seu sentimento dizendo para ela algo nesse sentido. Falando o nome dela, inclusive. Meus sentimentos, seu João, pela perda da sua mãe. Não posso imaginar o tamanho do seu sofrimento neste momento. Todos os dias, a gente se prepara aqui na empresa para atender as famílias da melhor forma em momentos difíceis como esse. Nós vamos lhe ajudar. Olha que interessante um ponto aqui na minha abordagem. Algumas pessoas se confundem e falam: eu posso imaginar como você se sente. Não. Cuidado, pessoal, para não cometer essa gafe. Você pode gerar uma desconexão com a pessoa. Porque ela pode dizer: não, você não sabe o que eu estou sentindo. Você não sabe do sentimento que eu tenho. Então, afirma: eu não posso imaginar o tamanho da sua dor nesse momento. Aqui, pessoal, eu quero deixar muito claro que a gente precisa assumir o protagonismo de dar as melhores orientações e de ser uma autoridade no assunto. E com essa afirmação você está ajudando a construir tudo isso. Depois que você deu os seus sentimentos, você vai convidar a pessoa para ir até a sala onde que você vai atendê-la de uma forma reservada, E você pode fazer o convite dessa forma: seu João, para que possamos conversar com mais tranquilidade, por favor, queira me acompanhar até a sala de atendimento, um ambiente mais reservado, mais privado, adequado para nós entendermos melhores sobre as decisões que nós vamos precisar tomar nesse momento. E aí você o conduz até a sala. Sempre procure ir à frente dele, mas com a certeza de que eles estão próximos, estão seguindo você. Pequena distância para você abrir o caminho para ele, porque ele não sabe onde que é. Então você tem que apresentar o caminho, e andando dessa forma é fundamental. Ao chegar nesse ambiente privado, reservado, convide as pessoas para se acomodarem, se sentarem. E antes mesmo que você se acomode, mas numa posição em que elas possam te observar, pergunte para elas: eu posso lhe oferecer uma água fresquinha, um café passado? Vocês aceitam? Com essas palavras carinhosas, não é só uma água, é uma água fresquinha, não é um café, é um café
passado, quentinho. Isso está fazendo com que ela entenda a sua preocupação, né? O cuidado, a atenção que você está dando a ela. E que tal você surpreender ainda mais se já você tem preparado, já combinado na sua empresa, de alguém chegar com uma bandeja, com um café passado, quentinho, exalando aquele cheirinho gostoso de café, e uma xícara de porcelana e oferecer para as pessoas, uma água em um copo de vidro. Isso tudo vai demonstrar o carinho, a atenção, a preocupação, a organização da empresa. Ela vai estar entendendo que do outro lado existe uma empresa com esse senso de cuidado e de carinho. Se a pessoa aceitar tanto a água quanto o café, ela já está demonstrando confiabilidade, que ela já está confiando em você. Ela já se abriu, né? Que a primeira impressão que ela sentiu da sua empresa foi positiva. E quando que aceita algo, depois vem a reciprocidade, né? Então, depois que ela aceitou o café, depois que aceitou a água, passou dessa fase, pessoal, agora a gente vai para um outro momento. E começa-se um momento onde a gente vai precisar apresentar o senso de realidade do que é um funeral, né? Conforme foi falado na aula 1.5 do módulo 1. Se restar alguma dúvida, eu convido vocês para voltar lá e dar uma revisada, porque aqui a gente vai falar das possibilidades para que ela tenha, né, para que possa entender o que é um funeral e as possibilidades que ela terá pela frente, assim como as responsabilidades que ela vai ter. Sempre que eu vou fazer algo diferente do que eu fiz anteriormente, sempre que eu vou mudar a minha ação, eu preciso anunciar para as pessoas o que eu vou fazer, por que eu vou fazer e o quanto é importante isso ser feito. Então, depois que eu apresentei, que eu acalmei elas, que tranquilizei, que ofereci água, café, vai chegar o momento, então, de apresentar o senso da realidade do que é um funeral, das possibilidades que ela tem. Eu vou ter que anunciar isso para entrar nesse assunto. E a minha fala nesse momento pode ser direcionada dessa forma. Senhores, eu sei que é um momento difícil para vocês e justamente por isso, permitam-me comentar sobre alguns pontos importantes que nós vamos precisar verificar nesse momento. Pode ser? E aí você vai apresentar o que é o funeral. Ao finalizar a apresentação, né, do senso do que é um funeral, eu vou passar para um outro momento, e que vai ser as perguntas mais racionais, mais ligadas à materialidade, mas que são perguntas importantes para iniciar o meu processo de atendimento, né? E para isso, mais uma vez, eu vou ter que pedir permissão. Então, voltando, concluiu o senso do que é um funeral para elas, você vai fazer então as perguntas agora, essas perguntas mais racionais, mais materiais, né? Vai pedir licença para ela mais ou menos assim, né? Vou dar um exemplo para vocês. Senhores, para que eu possa ajudá-los, eu vou precisar saber de algumas informações neste momento. Vocês podem me fornecer? E aí você entra pedindo aquelas informações que normalmente estão na sua ficha de atendimento ou estão no seu sistema. Aqui é a hora que você vai fazer a abordagem, vai falar sobre o plano, né? Essas perguntas, elas têm um cunho de ser mais fechadas, né? São respostas prontas que ela tem, né? A idade, por exemplo, ela vai saber responder. Aonde foi, o que aconteceu, ela vai saber responder. Essas perguntas racionais, pessoal, têm um objetivo, que vai além de pegar essas informações importantes. Ela tem o objetivo de fazer com que a pessoa se sintonize novamente. Se ela está um pouco abalada, ao responder essas perguntas, ela vai se voltar ao seu estado de normalidade e vai se sentir mais preparada para as próximas perguntas, que são um outro bloco de perguntas. Aí, dessa vez, de um cunho mais sentimental, onde que serão feitas perguntas mais abertas. São perguntas íntimas. Depois que eu concluir as perguntas mais fechadas, eu vou pedir a autorização para fazer as perguntas abertas. E eu posso pedir dessa forma. Senhores, agora para que eu possa encontrar a melhor forma de ajudá-los, eu vou precisar saber de mais algumas informações sobre a sua mãe, a fulana de tal. Eu posso contar com vocês? E aí sim, após ouvir o sim, a manifestação positiva, você pode fazer as perguntas, né, mais sentimentais relacionadas àquela pessoa. Inicie o seu roteiro de perguntas, né,
imaginando que ela precisa construir um roteiro, um filme na mente delas, né, para que ela lembrar daquele seu ente querido, né, iniciando de longe até conectar as duas partes, se aproximando, né? Então pergunte sobre as amizades, pergunte sobre o trabalho, pergunte sobre o que ele gostava de fazer no seu dia a dia e qual a lição de vida que ele deixa para você como pai. A cada resposta que a pessoa te der, manifeste sinais de que você está entendendo. Isso é rapport. Presta atenção, concorde, manifeste com a cabeça, entendo, compreendo perfeitamente. Tudo isso são respostas que dão sinais de que você está sabendo, está querendo, está compreendendo o que ela está falando, sinais de interesse, né? A sequência de perguntas, ela deve dar clareza para a pessoa da importância do seu ente querido lá na sociedade, lá no trabalho onde é que ele viveu, né, na comunidade, na família e especialmente para ele que está aí presente. Isso é o roteiro de perguntas que vão ter que trazer essa clareza para ele, né? E para finalizar o atendimento na sala de entrevistas, nós precisamos dar um entendimento do que ele precisa fazer neste momento. Exemplo: Senhor, agora nós vamos precisar escolher os produtos que vão fazer parte da homenagem de despedida para seu pai, para sua mãe. Só quero lhe alertar que esta é a última oportunidade que nós temos de fazer algo por ele em sua presença, porque serão os últimos momentos que nós vamos estarmos juntos. Lá no funeral, vai passar todos os seus amigos, os amigos do seu pai, e todos vão querer sentir um pouco do carinho que você está oferecendo a ele. Nós não podemos errar neste momento. É muito importante que a sua escolha seja condizente àquilo que você quer demonstrar neste momento e que esteja também ajustada nas suas possibilidades. Podemos ir ao mostruário e aí você vai dar o próximo passo, aonde que você vai chegar até o mostruário. E assim, ao final de todo esse roteiro de atendimento, finalizando aqui na sala de entrevistas, nós vamos chegar ao final entendendo melhor quem é a outra pessoa que está do outro lado. Quais eram os seus desejos? Quais eram os seus anseios? Quem é a pessoa que ela perdeu e com isso poder ajudar da melhor forma? A pessoa que chegou até nós também vai conseguir entender melhor sobre o que é um funeral, sobre quais são as possibilidades que ela tem naquele momento e ter te percebido como um verdadeiro profissional com intenções de ajudá-la naquele momento. Nós estamos chegando, ao final dessa aula e olhe que nós estamos no módulo 2 apenas. Tem muita coisa pela frente. Mas essa aula teve informações muito importantes que você pode aplicar no seu dia a dia e já ajudar a construir os seus resultados. Espero que essas anotações que você fez, você possa ler, estudar e praticar. Pratique com o seu colega. Quanto mais você colocar em prática no seu dia a dia, vai melhorando o seu condicionamento e assim construindo a alta performance no atendimento. Tem muita coisa pela frente. Espero vocês nas próximas aulas.